Fala galera, e aí, beleza? Mais um vídeo para vocês aqui de Bambu Studio e hoje eu vou mostrar como fazer a famosa torre de temperatura. Rápido e fácil e bora, sem enrolação, vamos pro vídeo. E para que serve a torre de temperatura? Ela serve para a gente achar a temperatura ideal de impressão de um determinado filamento. Quando a gente compra o filamento, geralmente vem uma etiqueta marcando qual a temperatura recomendada para ele. Porém, ali tem uma variação bem grande, por exemplo, de 200 a 230. E quando a gente vem aqui na edição de filamento no Bambu Studio, a gente tem que colocar apenas uma temperatura aqui, ó. A gente não vai colocar aqui de 200 a 230, que é o que está na etiqueta. A gente tem que colocar exatamente qual a temperatura de bico que a gente quer. Por exemplo, aqui, temperatura de impressão do bico na camada inicial e nas demais camadas. Eu não posso colocar aqui 200 a 230. Eu tenho que colocar exatamente a temperatura que eu quero. Então a gente faz a torre de temperatura justamente para isso, para achar qual a temperatura mais ideal para colocar aqui, ó, nas configurações de impressão, na temperatura do bico. Galera, e antes de continuar, eu só quero avisar vocês que na descrição desse vídeo eu vou deixar dois links. Um para um projeto do Bambu Studio com essa torre de temperatura aqui de PLA e um outro link para um projeto do Bambu Studio com uma torre de temperatura para PETG, tá bom? E só uma observação, galera, eu sempre achava que torre de temperatura era besteira, que tinha uma temperatura padrão para todas as impressões, que isso aí era só para o povo ter conteúdo para fazer vídeo e tal, mas não é, tá? Não é besteira, a torre de temperatura é bem importante. E por que ela é importante? Porque a temperatura ideal de impressão pode variar de uma marca de filamento para outra. Às vezes você pode imprimir com uma marca de filamento a 220 graus e com outra marca de filamento a temperatura ideal é 205. Então você só vai saber se você fizer a torre de temperatura, porque você ficar chutando o valor, fazendo várias impressões chutando o valor, você vai perder mais tempo e mais filamento do que você fazer a torre de temperatura, tá? O ideal seria fazer a torre de temperatura até para filamentos diferentes da mesma marca, tá? Por exemplo, você vai usar um filamento de uma mesma marca lá, Silk, um dourado, um Silk, um dual color e um Rainbow. O certo seria você fazer uma torre para cada um, mesmo sendo da mesma marca, tá? Mas eu aqui eu tô acostumado a usar Volt 3D. A temperatura que eu achei para Volt tem funcionado para todos os filamentos, exceto o glitter e madeira, que tem uma temperatura diferente, tá? É, Então é isso. Façam pelo menos a torre de temperatura pelo menos de uma marca para outra, tá bom? Agora na prática, galera, como vai funcionar? Quando vocês abrirem esse arquivo, vai abrir aqui a torre para PLA de 190 a 230 graus. Ele vai estar com as configurações que eu uso aqui para as minhas impressões. O ideal é vocês colocarem a configuração de vocês. O ideal é imprimir a torre de temperatura com as configurações que vocês geralmente usam para fazer as impressões, tá? É só vir aqui na altura de camada e selecionar a de vocês a que vocês querem. Aqui no filamento, também, ele provavelmente vai o meu aqui. O ideal é você colocar o que vocês usam aí, tá bom? Porque, por exemplo, PLA eu uso com 100% de resfriamento e coloco para não resfriar nas três primeiras camadas. De repente vocês estão usando um perfil de PLA com a configuração diferente dessa, então é ideal vocês imprimirem com a configuração que vocês geralmente usam, tá? Então clica aqui e escolhe a de vocês. Aqui ele já vai setado para Bambulab A1. Aí se a sua impressora for outra, você seleciona aqui também, tá bom? Galera, é só isso. Fora essas configurações aqui, a torre está pronta. Eu já personalizei no G-Code dela para ela alterar automaticamente de 5 em 5 graus. Então eu já coloquei lá para ela começar com 230, nessa área aqui 225, aqui 220. Se você clicar aqui em cima, ó, em mesa de fatiação, vocês vão ver aqui do lado direito que está personalizado. É a personalização que eu fiz do G-Code, tá? Ó, aqui ó, vai estar 230 graus, depois aqui 225, aqui 220, para cada região aqui da torre, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Só para confirmar que deu certinho, que ficou tudo certinho, vocês vão vir aqui em cima no esquema de cores e vão alterar para temperatura, que é a última opção. O que vai acontecer? Ela vai ficar toda colorida assim, variando, ó. Aqui embaixo 230, ó, pode ver aqui em cima do lado direito no esquema de cores que o verde mais escuro é 230 até o rosa 190, ó, tá vendo? Então ela vai fazendo certinho de 5 em 5 graus. A cada 5 graus aqui, ó, ela tá mudando a cor, de acordo com o G-Code que eu personalizei. E é isso, galera. No Bambu Studio é simples assim. Agora é só clicar aqui em placa de impressão, mandar imprimir. E agora eu vou mostrar para vocês uma torre de temperatura impressa. Então, galera, agora eu tô aqui com algumas torres de temperatura impressas. Eu não imprimi essa que eu mostrei no vídeo para vocês. Eu já tenho algumas aqui que eu já imprimi um tempo atrás.
E como que funciona? É no olhômetro mesmo, tá? A gente vai ter que olhar e vai ver qual parte da torre ficou melhor, em qual parte da torre ela tá melhor impresso. Ó, a gente vai ver a parte da frente com os números aqui. Aqui tem a parte dos strings para ver se alguma temperatura ficou melhor ou pior a questão de string. Aqui tem a parte dos ângulos, ó, para ver a questão de overhang aqui, qual parte que está melhor. Tem as pontes, que são as partes de baixo aqui, ó, dos números. A parte de trás, também ver se está tudo retinho, se está tudo bem impresso. Enfim, você vai olhar, vai ver qual parte você achou que ficou melhor. E essa vai ser a temperatura mais ideal. Por exemplo, esse aqui é um filamento dourado da Volt 3D. Com qual conclusão a gente chega com essa torre aqui? Que tá tudo bem legal. Tá tudo praticamente igual, ó. Eu sinceramente não vi diferença. String tá tudo igual, ponte tá tudo igual. Então a diferença é o quê? Se eu usar uma temperatura mais baixa, o filamento fica mais fosco. Se eu usar uma temperatura mais alta, ele fica mais brilhante. E esse é o padrão, tá? Se o filamento ele ficar mais quente, ele brilha mais. Se ele ficar mais frio, ele fica mais fosco. E mesmo que você esteja com uma temperatura um pouco mais baixa no bico, se você também imprimir com uma velocidade baixa, ele também vai brilhar mais. Por quê? Porque ele vai passar mais tempo dentro do bico. Então, passando mais tempo dentro do bico, ele vai aquecer mais também, e por isso ele acaba brilhando mais. Agora eu tô com uma outra torre aqui, uma torre de um filamento de madeira, que eu fiz com um bico 0.8. Ó, a questão de string parece que ela ficou um pouco melhor aqui. É que também essa torre já foi para um lado para o outro, já bateu bastante, já deve ter quebrado algumas partes, ó. Aqui a gente vê que tá mais zoadinho, ó, tá mais derretido, mais embolado do que para cima, tá vendo, ó? Aqui 200, 205, ó, ficou bem melhor no overhang do que aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, aqui tá bem derretido, bem embolado, aqui tá mais retinho, ó, tá vendo a diferença? Aqui é bem nítido a diferença, tá? Então aqui também, ó, tá tudo zoado dentro, os pininhos aqui, ó. Aqui em cima ele já tá impresso melhor, tá vendo? Os números aqui estão bem ruins de ver da parte de baixo. Então aqui a gente chega à conclusão que 200, 205 são as melhores temperaturas para esse filamento de madeira aqui. Ó, e agora essa torre eu fiz com filamento TPU, que é o filamento flexível. Tá vendo como 220 eu parei lá no meio, tá? Mas tá vendo como 220 tá tudo bem zoado, bem derretido? Esse filamento, galera, ele é bem chato, é bem difícil de trabalhar, então a torre já não vai ficar muito boa mesmo. Mas dá pra ver aqui, ó, que 220, 225 e tal, já não é uma temperatura ideal para ele. Ele fica todo zoado, tá? E aqui, ó, 240 foi a temperatura que ele ficou melhor, ó. Os pininhos aqui ficaram melhores do que esse, ó. A ponte aqui de cima zoou. Tá bom que aqui não tem como ver isso porque não tem ponte, mas a gente vê pelos overhangs aqui também, ó, que de 240 graus tá melhor, tá? Então, é isso. É assim que a gente analisa as torres de temperatura, galera. E esse foi o vídeo de hoje. Valeu, tamo junto, até a próxima e eu fui!